O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos fiéis, neste domingo celebramos a solenidade de Pentecostes. Recordamos o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria Santíssima no cenáculo. Pela liturgia, ingressamos na sala do cenáculo para receber a mesma graça que os apóstolos receberam, isto é, a graça do derramamento do Espírito Santo sobre os nossos corações. Com a solenidade de Pentecostes, concluímos o período pascal. Durante 50 dias, meditamos acerca da ressurreição de Jesus. Contemplamos a presença viva de Cristo no meio da comunidade. Formados na escola do Cristo ressuscitado e recebendo o Espírito Santo como dom que nosso Senhor comunicou, cumprindo a sua promessa, antes de viver a sua ascensão aos céus, Cristo Jesus assegurou que enviaria o outro Paráclito. A promessa que Jesus fez se cumpriu. Jesus, voltando para o Pai, enviou o Espírito Santo para que os discípulos, para que os apóstolos, revestidos com o Espírito Santo, pudessem continuar no mundo a sua missão. Nós estamos vivendo esta alegria, a alegria que brota da fidelidade de Deus à sua promessa. O Espírito Santo foi derramado sobre os nossos corações. Durante os dias da Páscoa, nós experimentamos a presença de Jesus ressuscitado. Essa experiência que fizemos precisa ser comunicada. O cristão é chamado, revestido com o Espírito Santo, a anunciar que Jesus está vivo, que o Senhor está ressuscitado, que Ele está vivo no meio de nós.
como pelas próprias forças o ser humano, o cristão, não é capaz de ser fiel à missão dada por Cristo, Cristo Jesus nos deu a graça do Espírito Santo. O texto do Evangelho é o mesmo texto que nós ouvimos na Páscoa do Senhor, e os versículos que hoje nós ouvimos descrevem Jesus ressuscitado comunicando o dom da paz. Além do dom da paz, Jesus comunica um outro dom, o Espírito Santo. E Jesus comunica o Espírito Santo dizendo: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Estrito senso, qual é a interpretação que nós fazemos do texto que acabamos de ouvir? Jesus está instituindo o sacramento da penitência, dando à igreja, aos apóstolos, a missão de perdoar os pecados. Estrito senso, na meditação, na interpretação mais ampliada do texto, nós contemplamos Cristo colocando nas mãos da igreja a missão de perpetuar no mundo a sua obra salvífica, pois Cristo veio ao mundo para salvar o homem com o seu sacrifício. Jesus se ofereceu em expiação dos nossos pecados, para que o nosso pecado fosse perdoado, e perdoados nós pudéssemos voltar ao paraíso, pois foi o pecado que expulsou os nossos primeiros pais e o homem do paraíso. Mas Jesus reconcilia a humanidade com Deus através do seu sacrifício. Na interpretação mais ampla do texto, nós compreendemos que Jesus está colocando nas mãos de toda a igreja a missão de perpetuar no mundo a sua obra salvífica. Hoje, recebendo o Espírito Santo, nós o recebemos para continuar no mundo a obra de Cristo. Cada um de nós, segundo o seu estado de vida, segundo a sua vocação, a missão que recebeu de Cristo, mas em última instância, a nossa missão é prolongar a obra salvífica de Jesus. É anunciar que Cristo é o Salvador, é proclamar que Jesus é o libertador, aquele que veio para nos libertar do pecado, aquele que veio para nos salvar e nos levar às alegrias dos céus. Como nós podemos viver esta missão? Claro, cada um de nós é chamado a participar de maneira singular da obra de Cristo, mas todos nós, hoje voltamos os olhos para a cena de Pentecostes, descrita pelo evangelista São Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos, e notamos que o Espírito Santo foi comunicado em línguas de fogo. A língua nos remete à comunicação. Quando o Espírito Santo paira sobre os apóstolos em línguas de fogo, o Espírito Santo está revelando que caberá à igreja, aos discípulos de Cristo, comunicar esta boa nova, que Jesus é o Salvador. Portanto, a nossa missão, ela passa pela nossa comunicação, e é sobre isso que eu gostaria de meditar. A nossa missão passa pela nossa comunicação. O Espírito Santo é comunicado através das línguas de fogo que repousaram sobre os apóstolos. O mesmo Espírito repousou sobre nós e está sobre nós, e nós somos chamados a viver esta comunicação para que os homens reconheçam que Jesus é o Senhor. Portanto, hoje nós precisamos fazer um exame de consciência sobre a maneira como nós estamos comunicando, as palavras que nós estamos usando. E o parâmetro para avaliar a nossa comunicação não é o nosso
dicionário, o próprio dicionário. Nós precisamos avaliar a nossa comunicação, as nossas palavras, tendo presente o dicionário de Cristo. É o dicionário de Cristo que deve inspirar o nosso vocabulário. Concretamente, o que estou querendo propor? É necessário que nós compreendamos que a linguagem do Espírito Santo é a linguagem nova, é a linguagem da unidade. A linguagem do Espírito Santo é a linguagem do Espírito. A linguagem do Espírito Santo é uma linguagem que aproxima, que une, que congrega. A linguagem do Espírito Santo não é uma linguagem que divide. A linguagem do Espírito Santo não é uma linguagem que coloca as pessoas umas contra as outras. Quantos cristãos católicos estão se comunicando, no entanto, a sua comunicação é uma comunicação que prega um polarismo, um radicalismo, colocando as pessoas umas contra as outras, se utiliza das mídias sociais para fomentar a discórdia. Quantos cristãos têm uma comunicação maledicente, uma comunicação que promove o ódio, o rancor, a raiva, que incita as pessoas, colocando-as umas contra as outras? Essa não é a comunicação do Espírito Santo. Essa não é a linguagem de Deus. A nossa comunicação como cristãos precisa acontecer segundo o dicionário de Cristo, segundo o dicionário do Espírito Santo. Quantos cristãos estão se ofendendo? Palavras chulas, de ofensa, de desprezo. Como está a sua comunicação? Como está a sua linguagem? Como você está falando com a sua esposa? Como você se dirige ao seu esposo? Como que você tem falado com seus filhos? O que impera na sua casa é a linguagem do Espírito Santo? A linguagem do amor? Ou é a linguagem da gritaria, da ofensa, das palavras malditas? A palavra tem um poder criador. Se nós usamos um dicionário que não é o dicionário do Espírito Santo, nós estamos utilizando um dicionário que não vai proporcionar a bênção, porque a bênção da sua casa passa por aquilo que você fala dentro dela. A bênção sobre o seu matrimônio passa por aquilo que você fala para o seu esposo e para a sua esposa. A bênção da sua família passa por aquilo que você fala para os seus filhos. Qual é o dicionário que nós estamos utilizando? Qual é a linguagem que você utiliza com os seus colegas de trabalho? Será que nós somos reconhecidos por aquilo que nós falamos como cristãos? Sem falar de Deus. Quando nós trazemos o dicionário do Espírito Santo no bolso, nós nem precisamos falar explicitamente sobre Deus, mas aquilo que nós falamos, a partir disso, as pessoas identificam que nós somos cristãos. As pessoas estão identificando como cristão por aquilo que você fala. Nas rodas de conversa que você frequenta, quais são as palavras que você está utilizando? Que espécie de comunicação você está fazendo? Porque a linguagem do Espírito Santo é uma linguagem que gera comunhão, é uma linguagem que gera amor. A comunicação, a linguagem do Espírito Santo é pautada no respeito, é pautada na defesa da vida, é pautada na defesa da família. A linguagem do Espírito Santo é uma linguagem que nos santifica. A nossa comunicação nos santifica ou fomenta no coração das pessoas o pecado. A nossa linguagem é uma linguagem que aproxima as pessoas de Deus ou que afasta. Como nós estamos falando? Como nós estamos comunicando, irmãos? A palavra pode ferir mais profundamente do que um ato de violência física. Cuidado com as palavras.
Cuidado com aquilo que você está falando. Cuidado com os comentários que você está tecendo. Cuidado com a sua comunicação. Eu insisto, o parâmetro para avaliar a nossa comunicação não é o próprio dicionário, é o dicionário de Deus, é o dicionário do Espírito Santo. É este dicionário que nós precisamos consultar para avaliar aquilo que nós estamos falando e para aprender aquilo que nós devemos falar. É o dicionário do Espírito Santo. Oxalá hoje, celebrando a solenidade de Pentecostes, nós possamos assumir o propósito de trazer conosco o dicionário de Deus, não o dicionário do inimigo de Deus. Do inimigo de Deus. Cuidado com aquilo que você está falando nas redes sociais. Cuidado com as mensagens que você tem enviado pelo WhatsApp. Às vezes em tom de brincadeira, mas isso machuca, isso fere as pessoas, porque talvez aquilo que não é ofensivo para você é ofensivo para o outro. Aquilo que não machuca você machuca o outro. Cuidado. O nosso vocabulário precisa estar pautado no vocabulário de Cristo. O que Cristo disse, o que Cristo falou, o que Cristo diria, o que Cristo falaria nessa situação. O Espírito Santo foi derramado sobre nós para que nós prolonguemos a obra salvífica de Cristo. Portanto, a nossa comunicação precisa ser uma comunicação cristã. E olha, tem cristão que a boca parece uma fossa. A nossa boca precisa ser um instrumento, um canal da graça de Deus. Precisa ser um instrumento do Espírito Santo. Sejamos mais prudentes. Pare com essas palavras irônicas, esse sarcasmo, essas palavras ácidas que machucam, que ferem as pessoas, essas palavras que provocam dor, sofrimento para as pessoas. Quantas famílias estão profundamente machucadas pelas palavras? Quantas mulheres estão machucadas? Nunca foram agredidas fisicamente, mas verbalmente estão sendo todos os dias açoitadas, flageladas pelo seu esposo. Quantos homens estão sendo humilhados pelas suas esposas, pelas palavras? Quantos filhos estão sendo feridos pelas palavras mal colocadas dos pais? Quantos homens e mulheres foram feridos pelas nossas palavras? Como nós precisamos ser mais prudentes, como nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, para que a nossa comunicação seja uma comunicação de amor. Que o Espírito Santo nos dê esta graça. Veja, a Santa Eucaristia é colocada sobre a nossa língua. A nossa boca deveria ser o tabernáculo, porque é nela que nós recebemos a Eucaristia. Mas às vezes, mesmo colocando sobre a nossa língua a Eucaristia, ela continua uma serpente venenosa, destilando veneno contra as pessoas. A palavra diz: estamos comendo a própria condenação. Mudemos de vida, aproveitemos a solenidade de Pentecostes para que o Espírito Santo nos purifique, nos santifique e faça de nós homens e mulheres